O tema que me foi sugerido, o tema que eu procurarei desenvolver com vocês, meus amigos, é algo que, na verdade, foge àquela mera explanação acerca das sociedades limitadas no Código Civil de 2002. De fato, a sociedade limitada é aquela que possui a maior utilidade no direito brasileiro dos nossos tempos. E não é de hoje. Já na vigência do Decreto 3708 de 1919, ou seja, a lei anterior que então disciplinava as sociedades por cotas de responsabilidade limitada, por exemplo, em São Paulo, conforme estatísticas da Junta Comercial do Estado de São Paulo, nós tínhamos 90% das sociedades como limitadas, sociedade por cotas de responsabilidade limitada ou posteriormente limitadas, e os outros 10% como sociedade anônimas ou sociedade por ações. Ou seja, as limitadas sempre predominaram no nosso país. Porque talvez elas se consubstanciam no tipo, na espécie societária que melhor atende os princípios do direito societário, no sentido de estabelecer uma diferenciação entre a pessoa jurídica e a personalidade das pessoas que a integram, a personalidade das pessoas que a compõem. De sorte que se caracterize, entre aspas, uma blindagem patrimonial em prol daqueles que integram a sociedade. Porque se nós fizermos uma digressão ao Código Comercial de 1850, no que tange àquelas sociedades mais primitivas, falando-se das sociedades em nome coletivo, das sociedades em comandita, nós não vamos ter uma proteção outorgada ao sócio. Porque ali se verifica ainda a responsabilidade ilimitada do integrante da sociedade. Ou seja, em havendo o término do patrimônio social, havendo ainda dívidas a pagar em nome da sociedade, o sócio continuava respondendo ilimitadamente pelas obrigações sociais. Portanto, aquelas sociedades mais antigas, mais primitivas, embora figurassem como sociedades, tendo personalidade jurídica diversa da personalidade das pessoas que a integravam, não cumpriam com o seu escopo, não cumpriam com o seu objetivo maior, que era o de proteger o patrimônio dos seus integrantes. Porque o seu patrimônio estava efetivamente comprometido caso o patrimônio social viesse a ser integralmente liquidado. E o Código Civil de 2002, em certo aspecto, é natimorto, porque de forma não inteligível, ele traz no livro do direito de empresa dispositivos aonde novamente se traz ao nosso sistema a sociedade em nome coletivo e a sociedade em comandita. Eu pergunto, quantos aqui já viram sociedades em nome coletivo ou sociedades em comandita? Eu tenho certeza que todos se respondem, eu não vi. No Brasil, é raríssimo. Eu vi na minha vida, enquanto advogado societarista, uma única sociedade de cada modalidade. Nunca constituí. Quando veio o Código Civil de 2002, o legislador houve por bem não recriar a sociedade de capital-indústria, porque ela dava margem a simulações de natureza trabalhista.
Mas por que o legislador recriou as sociedades em nome coletivo ou em comandita? Talvez porque o código ficou engavetado por 30 anos e se procurou, através de um acordo de lideranças no nosso Congresso Nacional, editá-lo no afogadilho. Não foi feita uma revisão depois de 30 anos, à medida em que ele foi feito lá atrás, 3 décadas antes de 2002, pelo professor Mauro Brandão Lopes, foi o grande compilador da parte de direito de empresa do Código Civil de 2002, e não foi revisado. Então se reeditou essas sociedades natimortas. Mas, no que tange à sociedade limitada, ela veio substituir o decreto 3708 de 19, com algumas inovações que vieram efetivamente revolucionar o direito societário brasileiro. Se vocês me perguntarem se eu achei as inovações do Código Civil de 2002 relativamente às sociedades limitadas benéficas, eu particularmente, quando li os dispositivos que constavam do Código de 2002, ainda quando era projeto, relativamente às sociedades limitadas, eu confesso aos senhores que entrei em desespero. Porque eu dizia, como é que esse negócio vai funcionar? Como é que vai ser possível operacionalizar essa sociedade limitada que veio ser criada pelo legislador? Porque a então sociedade por cotas de responsabilidade limitada, que veio ser criada de forma muito tranquila, muito simples, de fácil operacionalidade pelo legislador, mais de 100 anos atrás, ela cumpria exatamente o seu objetivo. Inclusive aquelas sociedades limitadas que eram familiares, entre marido e mulher, por exemplo, entre pai e filho, aquelas sociedades limitadas que existiam para a sacramentação de pequenos negócios, para a entabulação daqueles businesses de fundo de quintal, aonde se, no vocabulário popular, coloquial, era a firma da família, não é? E de repente surge o legislador de 2002 e procura atribuir à sociedade limitada uma roupagem mais sofisticada, atribuindo à antiga sociedade limitada um caráter híbrido, aproximando-a das sociedades por ações. Era como se pegasse um Fusquinha, um automóvel simples, e se equipasse esse Fusquinha de tal forma que ele não conseguisse sair do lugar. Se colocou tanto equipamento no Fusquinha que ele ficou um carro tão pesado que ele praticamente não saía do lugar. Mas com o tempo foi se interpretando os artigos, nós fomos nos familiarizando com os artigos, até que hoje a sociedade limitada do Código de 2002 é inteligível e é operacionalizada. E não fui o único, quer dizer, não sou eu um Dom Quixote, que simplesmente fiquei iludido vendo monstros dentro da minha mente quando lidei com a sociedade limitada pela primeira vez. Isso foi uma geral, isso foi uma visão de todos aqueles que eram societaristas. Porque a sociedade limitada trouxe alguns entraves com os quais nós poderíamos lidar, que eram complicados. Vou simplesmente dar um exemplo a vocês. Há um dispositivo que proíbe a sociedade limitada entre marido e mulher que sejam casados no regime da comunhão universal de bens ou no regime da separação obrigatória de bens. Eu escrevi sobre isso num livro de diversos autores, entre eles 2 ex-presidentes da Junta Comercial,
e procurando tentar entender qual era. O livro chama-se Aspectos Polêmicos das Limitadas, editado pela editora Quartier Latam. E procurando entender qual foi a intenção do legislador, porque o professor Mauro Brandão Lopes já foi dessa para melhor, e não está aqui para explicar qual foi o motivo. Mas vejam vocês, estava ali estabelecido, por exemplo, que aquele que é casado no regime da comunhão universal com a sua esposa não pode ter com ela uma sociedade limitada. Pois bem, por quê? A explicação é muitíssimo simples. Estabelece o direito societário que para haver uma sociedade deve existir a conjugação de patrimônios diversos, patrimônios distintos. Isso é um conceito que nós aprendemos na universidade ainda, conceito de direito societário que nós aprendemos ainda na universidade. Pois bem, se o casal é casado no regime da comunhão universal de bens, todo o seu patrimônio, o patrimônio de ambos os cônjuges, é comunicado. É um patrimônio só. Portanto, se eles forem integralizar o capital social de uma sociedade, não vai haver a conjugação de dois patrimônios diversos. Vai haver a conjugação de um patrimônio só previamente existente. Portanto, o legislador assim proibiu. E de outra ponta, o legislador proibiu a sociedade entre marido e mulher que são casados no regime da separação obrigatória de bens. Por exemplo, o casal que é casado acima de um determinado limite de idade. Muito bem, eles são casados no regime da separação obrigatória de bens. O seu patrimônio deve obrigatoriamente permanecer separado. Faz-se uma sociedade. Cada um integra o capital social com o seu patrimônio. O que é a sociedade? É a conjugação de esforços, a conjugação de interesses, a conjugação de patrimônios para a consecução do objeto social. A conjugação de patrimônios. Se eles têm a obrigação de manter o seu patrimônio em separado por força do regime matrimonial, como é que eles podem conjugar patrimônio sob o manto de uma sociedade? Não pode. Então veio o legislador estabelecer essa questão. Muito bem. E aí começam a surgir as mandracarias tão comuns ao nosso direito. De repente me aparece alguém e diz, eu posso doar as minhas cotas para o meu filho de 2 anos de idade e continuar sendo o representante legal dele? Digo, pode. Então o fulano doa as suas cotas para o filho de 2 anos, continua sendo o regime da comunhão universal de bens, a sociedade fica entre mãe e o filho de 2 anos, representado pelo pai. Isso pode. Está perfeitamente dentro dos ditames legais. A mesma coisa pode ocorrer se o casal é casado no regime da separação obrigatória. Doa para um filho, mas o pai ou a mãe continua sendo o representante legal do donatário das cotas sociais. Ou seja, pode haver até a disposição legal, mas em função de instrumentos previstos até no nosso sistema, a doação é prevista no direito civil brasileiro. Em função de disposições previstas no nosso sistema, é facílimo burlar o disposto no próprio dispositivo que veda a sociedade entre cônjuges, sejam eles casados no regime da comunhão universal ou da separação obrigatória de bens. Quer dizer, então surgiram alguns dispositivos que pareciam no primeiro momento questões intransponíveis, mas que posteriormente vieram a ser facilmente compreendidos e facilmente transpostos pela nossa prática, que é bastante extensa em termos de direito societário, em termos de limitadas no Brasil. No entanto, existem alguns aspectos que são aspectos polêmicos que eu pretendo citar ou mencionar nessa noite a vocês, sem, contudo, esgotar o tema. O tema é amplo
Eu poderia falar com vocês durante algumas horas. Mas eu pretendo simplesmente traçar alguns comentários sobre o que eu julgo, que eu reporto mais relevante, justamente para que nós possamos, inclusive, sair daqui com alguns questionamentos, obviamente me colocando no final da exposição à disposição dos senhores, para dirimir as eventuais dúvidas que surgirem como fruto da nossa conversa. A primeira grande mudança que surge nas sociedades limitadas, que hoje chamam-se apenas limitadas, não mais sociedades por cotas de responsabilidade limitada, é a questão da responsabilidade dos sócios. Na vigência da lei anterior, a responsabilidade dos sócios era limitada ao valor do capital social integralizado, ao montante do capital social integralizado. Uma corrente mais dura, mais rígida, entendia que o sócio era responsável até o montante do capital social integralizado, mesmo que ele já estivesse integralizado. Ou seja, havia uma dívida social, esgotava-se o patrimônio da sociedade, cada um dos sócios era responsável por mais uma vez o montante do capital social integralizado. Havia uma corrente mais branda, que entendia que cada sócio, que os sócios eram responsáveis solidariamente pelo montante do capital social integralizado, depois de esgotado o patrimônio societário. E uma corrente brandíssima de que os sócios eram responsáveis tão somente pela integralização do capital social, sendo solidariamente responsáveis. Nada além disso. Muito bem, surge a nova lei na sociedade limitada, dizendo que a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas que eles respondem solidariamente pela integralização do capital social, tudo conforme preconizado pelo artigo 1052 do Código Civil Brasileiro. Isso significa que, depois de integralizado o montante do capital social, depois que todos os sócios integralizam a sua parte do capital social, a responsabilidade de cada sócio vai se restringir ao valor de sua participação. Ou seja, não se fala mais naquela corrente gravíssima, vamos assim dizer, de responsabilizar-se o sócio por mais uma vez o montante do capital social. Não se fala mais na solidariedade, ou seja, o sócio é responsável somente por aquilo que ele investiu na sociedade. Ou seja, aproxima-se a limitada da própria sociedade por ações. Já que na sociedade por ações, nos termos da Lei 6.404 de 76, a lei que rege as sociedades anônimas, já se estabelecia que o acionista é responsável pelo valor das suas ações, ou seja, por aquilo que ele investiu na própria sociedade. Então há, nos termos da nova lei, nos termos do Código Civil de 2002, em seu artigo 1052, uma redução da responsabilidade do sócio. O sócio tem uma redução da sua responsabilidade, mas e se é uma sociedade velha, uma sociedade antiga, cujo contrato social foi adaptado à nova legislação e a dívida é antiga? Dívida é anterior à adaptação do contrato social, ou anterior ao novo Código Civil, ao Código de 2002. Já não é mais tão novo. Embora a gente ainda tenha o cacuete de falar novo Código Civil, o Código Civil já está fazendo 8 anos. Né? Até hoje eu ainda vejo, quando eu passeio pelo centro da cidade, algumas bancas de jornal vendendo os panfletos sobre a nova lei do cheque. Não é? E fico curioso, será que eu, como comercialista, não estou ciente da nova lei do cheque? Não, mas eu vou ver aquela antiga lei do cheque de 1985, que eles não chamam de nova lei do cheque. É só para vender panfleto mesmo. Bom, mas o fato é que, se a dívida é antiga, anterior à mudança do contrato social, se a dívida é antiga, anterior ao Código Civil de 2002,
a responsabilidade do sócio continua sendo aquela previamente existente. Somente a responsabilidade dos sócios, somente vai ser restrita ao valor das suas cotas no que se refere às dívidas posteriormente contraídas. Quer dizer, a mudança legal não atinge os atos pretéritos que são considerados atos jurídicos perfeitos e acabados. Está claro isso? Muito bem. No que se refere a este tópico, é importante que nós façamos também uma observação que a responsabilidade dos sócios é ilimitada quando eles deliberarem de forma contrária à lei, quando eles deliberarem contrariamente ao contrato social e por débitos de natureza tributária, artigos 134 e 135 do CTN. Débitos de natureza trabalhista, muito embora, sem qualquer crítica que eu faça aqui, eu tenho visto algumas arbitrariedades na Justiça do Trabalho, em que simplesmente se aplica de forma indiscriminada a própria doutrina da desconsideração da pessoa jurídica, disregard of legal entity, se aplica a teoria da desconsideração de forma indiscriminada, determinando que se penhore o patrimônio do sócio, em geral, através do sistema Bacen-Jude, não é? Se penhore a conta corrente, se bloqueie a conta corrente, sem antes verificar sequer se a sociedade possui patrimônio. Isso, em termos de direito societário, é uma ilicitude flagrante. Isso não pode ser permitido, porque é natural que a responsabilidade do sócio sempre deve ser subsidiária. Isso é dogma de direito societário. O sócio, pelas normas de direito societário, nunca responde solidariamente à sociedade, salvo se houver, por exemplo, um título ou um contrato do qual ele é avalista. Aí sim. Mas isso através de uma garantia que ele outorgou por força do seu aval. Mas, em termos de direito societário, a responsabilidade do sócio sempre será subsidiária. Uma outra questão que eu reputo, e seguindo de forma bastante técnica, eu prefiro seguir a questão de forma didática, no que se refere aos aspectos polêmicos que eu selecionei para conversar com vocês. Eu particularmente gosto muito de discorrer acerca das limitadas, mas como o tópico é aspectos polêmicos, eu selecionei alguns aspectos polêmicos para conversar com vocês, então vou seguindo um a um dos que eu selecionei. Um segundo aspecto polêmico é a questão das normas de regência e aplicação supletiva da lei das SAs às sociedades limitadas. Muito bem. O Código de 2002, ao tratar das sociedades limitadas, estabelece que elas vão se reger nas omissões da lei, ou seja, nas omissões do capítulo que regula as sociedades limitadas, que são os artigos 1052 a 1087 do Código Civil, pelas normas da sociedade simples, que são aquelas previstas nos artigos 997 e seguintes do Código Civil brasileiro. Muito bem. A sociedade simples tem natureza civil. São as antigas sociedades civis do direito brasileiro. E aí surge um conflito, uma questão para a heterointegração da lacuna que me parece ilógica. Antigamente, se tinha que, omissa a lei, omisso o contrato de uma limitada, aplicava-se subsidiariamente a lei das SAs. E, de repente, vem o legislador novo e diz, se for omissa a lei no que tange a limitada, aplica-se a norma da sociedade simples. Muito bem. Se nós formos ali, a lei de introdução ao Código Civil, e falarmos dos princípios gerais no que se refere ao preenchimento de lacunas legais, nós vamos ter que norma especial deve ter o preenchimento da lacuna por norma especial. Muito bem.
A norma que nós temos em vista, a norma das sociedades limitadas, é uma norma de direito empresarial. De direito empresarial societário. Muito bem. Qual seria, em termos lógicos, a norma a ser invocada para preenchimento desta lacuna? Uma outra norma de direito empresarial societário. Portanto, pela lógica, através do método de heterointegração de lacunas, que foi sacramentado pelo professor Miguel Reale, pelo professor Tércio Sampaio Ferraz, pela professora Maria Helena Diniz, a lógica seria a utilização de uma outra norma de direito empresarial societário. Qual seria? A lei das sociedades anônimas. E vem o legislador e diz, a sociedade vai ser regida pela lei das sociedades simples. Uma lei de natureza civil aplicada às leis comerciais, a uma sociedade empresária. Isso é um imbróglio, é um complicador. Muito bem. Ou seja, a limitada, a priori, não poderia ser regida pela lei das SAs. Eu parto do princípio que essa foi uma verdadeira excrescência jurídica quando se estabeleceu as normas da sociedade simples a reger a sociedade limitada. No entanto, veio uma alteração e disse-se que se o contrato social assim prever, pode a sociedade limitada ser regida supletivamente pela lei das SAs. Portanto, meus queridos, hoje é artigo obrigatório, é cláusula obrigatória em contrato social de limitada, dizer-se que a limitada vai ser regida supletivamente pela lei das SAs. Vejam, vocês podem até desejar deixar lacunoso o contrato, mas se vocês forem colocar ali que uma limitada vai ser regida supletivamente por uma sociedade simples, isso vai dar um problema terrível. Então, me permitam a sugestão e coloquem nos vossos contratos que ela será regida supletivamente pela lei das SAs. Durante 90 anos, isso funcionou com as antigas sociedades por cotas de responsabilidade limitada. Pelo menos de 1976 em diante funcionou, aplicando-se supletivamente a lei das SAs, hoje em vigor. 76 até 2002, são 26 anos, é isso? Funcionou perfeitamente. A fórmula é uma fórmula de sucesso. Eu acho que em time que está ganhando a gente não mexe. Então fica a minha sugestão nesse sentido aos senhores. Muito bem. O contrato das sociedades limitadas deve prever algumas questões que são interessantes. Por exemplo, as cotas do capital social sempre foram traduzidas como se ações fossem. Sempre nós, quando fazíamos um contrato de uma sociedade limitada, colocávamos a cota como se ela fosse a mínima fração do capital social. Mas, por definição, a mínima fração do capital social é uma ação que outorga direito ao acionista. A cota não é obrigatoriamente a mínima fração do capital social. Assim foi sendo realizado com o tempo. Assim foi sendo criado um costume, um hábito, se estabelecendo que a cota era a mínima fração do capital social. Na realidade, a cota era uma parte da sociedade. O que é uma cota? O que quer dizer a palavra cota? Cota é parte. Cota é fração. Não é a mínima fração. Vejam,
Na realidade, o capital social de uma limitada é dividido em cotas. E vejam, há um certo preciosismo do legislador de 2002 no que se refere às cotas. Ele diz, por exemplo, nos artigos 1056 e 1057, que a cota é indivisível relativamente à sociedade, salvo para efeito de transferência, caso em que se observará o que consta da letra D, que nós vamos falar daqui a pouquinho. No caso de condomínio de cota, vejam aí que a ideia já é de que a cota seja algo maior, a fatia do bolo, não migalhas do bolo. No caso de condomínio de cota, os direitos a ela inerentes somente podem ser exercidos pelo condômino representante. São realmente aqueles grupos dentro da sociedade, ou pelo inventariante do espólio de sócio falecido. E vejam que a cota passa a ser considerada uma parte da sociedade. Para que se criou essa ideia? Para que se desenvolveu este conceito de cota como parte? Para que se evite a pulverização do capital social da limitada. Para que se evite limitadas com um número excessivo de sócios. Para que se evite a criação de sociedades limitadas em que se aproximem efetivamente das SAs. Ou seja, no Brasil sempre houve uma tendência de mutilação das sociedades empresariais. Criação de limitadas, quando na verdade se desejava criar sociedades anônimas. Eu lembro sempre de um fato que ocorreu na minha vida profissional, em que um indivíduo chegou no meu escritório e disse: eu quero constituir uma sociedade anônima entre eu e os meus filhos. Digo: quantos filhos você tem? Ele disse: eu tenho 4. Bom, naquela época precisava de pelo menos 7 pessoas para constituir uma SA. Hoje precisa de 2, pelas mudanças havidas na Lei 6.404. Eu digo: mas por que você meteu na cabeça que você precisa de uma SA? SA vai custar mais caro. SA carece de uma série de formalidades. Eu digo: porque 2 filhos meus fizeram, um fez pós-graduação, o outro fez MBA em Dallas, e eles precisam ser chamados de diretor. Porra, faz um cartão de diretor em nome do cara. Põe a placa de diretor na porta dele. Você vai montar uma SA porque ele quer ser chamado de diretor, chama ele de diretor, monta uma limitada que é mais barato. Quer dizer, é um capricho, uma idiotice, não é? Então, o fato é que se utilizou as sociedades empresárias de forma absolutamente errônea. Então, quando o legislador de 2002 resgatou essa questão da cota enquanto parte da sociedade, ele, na verdade, está colocando os pingos nos is. De que cota na limitada não é necessariamente a mínima fração do capital social. Na omissão do contrato, ainda se falando das cotas, na omissão do contrato, o sócio pode ceder a sua cota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente da audiência dos demais sócios. Ou seja, ele tem livre negociação com outro sócio da sua cota. Ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social. Nós temos o artigo 1057. E o artigo 1057 traz uma inovação que é talvez a maior bomba que vem nas sociedades limitadas no Código Civil de 2002. O que foi sempre o grande elemento marcador, norteador da limitada? O affectio societatis, o afeto que une os sócios. E o affectio societatis é aquele amor que existe entre os sócios. O affectio societatis é aquela conjunção das pessoas que integram a sociedade limitada, sem o qual pode inclusive haver a rescisão do contrato de sociedade. É motivo para dissolução da sociedade, a falta do affectio societatis. Tanto é assim que, na vigência da lei anterior, para que um sócio pudesse ceder a sua parte do capital social,
para que um sócio pudesse ceder as suas cotas a outro sócio, era necessário que houvesse, nos termos da lei anterior, decreto 3708 de 19, era necessário que houvesse a anuência dos demais sócios. Ou seja, o sócio que desejasse vender as suas cotas precisava da concordância dos demais sócios para a venda da sua participação da sociedade. Ou seja, o sócio X desejava vender as suas cotas, ele só conseguiria fazê-lo mediante uma alteração de contrato social assinada por todos os sócios concordando com a venda. Era necessária a manifestação positiva da vontade dos demais sócios no sentido de concordar com a venda das cotas, ou da cota. O artigo 1057 traz uma inovação. Ao invés de haver uma conduta positiva de manifestação da vontade, passa a haver uma conduta omissiva. Em que sentido? Muito menos gravoso, aliás. Ou seja, o indivíduo pode vender as suas cotas se não houver oposição de mais de 1/4 do capital social. Ou seja, eu sou sócio de uma limitada. Eu quero vender as minhas cotas. Eu simplesmente notifico os demais sócios avisando: eu vou vender as minhas cotas. O que eles têm que fazer? Eu não preciso mais da anuência deles para vender. Se eles não quiserem que eu venda, eles têm que manifestar oposição. Se a oposição à venda for superior a 1/4 do capital social, aí eu estou proibido de vender. Se ela for inferior a 1/4 do capital social, eu estou liberado para venda. Então vejam, houve aí uma diminuição no que tange ao affectio societatis. Daí muitos doutrinadores dizerem que a sociedade limitada passou a adquirir aí um aspecto híbrido. Ficou muito menos pesada, entre aspas, no que se refere à venda das cotas. Enquanto antigamente havia a necessidade da concordância dos sócios para a venda das cotas, hoje em dia os sócios não podem, os sócios devem se opor à venda das cotas, o que é efetivamente uma situação bastante diferente. Compreender? Muito bem. Uma outra questão interessante é a questão relativa ao sócio remisso. O que é o sócio remisso? Remisso é aquele que não integraliza a sua fração do capital social. Ou seja, não integralizada a cota do sócio remisso, os outros sócios podem, sem prejuízo do artigo 1004 do Código Civil, e apenas entre parênteses, diz o artigo 1004 o seguinte: os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, as contribuições estabelecidas no contrato social, e aquele que deixar de fazê-lo nos 30 dias seguintes ao da notificação pela sociedade responderá perante esta pelo dano emergente da mora. Ou seja, o artigo 1004 estabelece a obrigação do sócio de integralizar o seu quinhão do capital social. Ou seja, não integralizada a cota pelo sócio remisso, que é aquele que não paga o seu quinhão do capital social, os sócios podem tomá-la para si ou transferir a cota para um outro sócio. Podem escolher um outro sócio, excluindo o primeiro titular e devolvendo a este eventual quantia anteriormente paga, deduzidos os juros de mora, as prestações estabelecidas no contrato, mais eventuais despesas que tenham sido experimentadas. Na vigência da lei anterior havia uma prática, que era uma prática bastante difundida, que era a seguinte: o fulano era sócio remisso da sociedade, ele não integralizava as suas cotas.
E a sociedade, de pronto, entrava com uma ação de cobrança contra o sócio remisso. Entrava com uma ação de cobrança contra o sócio remisso. Mas isso já era uma sociedade fadada ao fracasso. Nem começou a funcionar a sociedade, quer dizer, os sócios mal estavam se entendendo, já havia o ajuizamento de uma demanda pela sociedade contra um dos sócios. O legislador excluiu essa disposição, não permitindo mais que a sociedade ajuize a ação contra o sócio, mas, de uma outra forma, determinando prima facie que haja a exclusão do sócio remisso, devolvendo-lhe as quantias eventualmente pagas, mas cobrando-se deste sócio remisso as eventuais despesas por ele acarretadas à sociedade, mais juros de mora e assim sucessivamente. Muito bem. Outra questão interessante nas sociedades, no Código Civil de 2002, refere-se à administração da sociedade. Na lei anterior, havia aquela figura do sócio-gerente ou do gerente delegado. Era algo bastante, como eu digo, familiar. Não é? A sociedade era gerida por um indivíduo, que em geral era um dos sócios. Não havia algo mais, entre aspas, profissional no âmbito da sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Havia um sócio-gerente, poderia haver a delegação de certos poderes de gestão a um gerente delegado, outorga de procurações e nada além disso. Hoje não. A sociedade foi incrementada. Existe a figura que nós chamamos de administrador, que pode ser nomeado através do contrato social ou através de ato em apartado, cabendo ao próprio administrador diligenciar o registro na junta comercial da sua nomeação. Ou seja, antigamente se houvesse um gerente delegado, havia simplesmente a outorga de uma procuração e ele era considerado o gerente delegado, uma procuração ad negócia passada em cartório. Hoje não. Se o indivíduo é administrador, ele deve ser nomeado através de ata em livro específico e ele deve diligenciar o seu registro na junta comercial, que vai ser margeado no contrato social da sociedade. Ou seja, o administrador passa a ser responsabilizado. E a jurisprudência já vem entendendo que ao administrador da sociedade limitada aplica-se os deveres dos administradores, tal como previsto na lei das SAs. O dever de diligência, o dever de lealdade e o dever de transparência, sem os quais ele, inclusive, responde pessoal e criminalmente. Ou seja, o administrador hoje não pode se eximir de bem gerir a sociedade. Ele não pode imputar a prática de certos atos a terceiros, simplesmente dizendo, pratiquei o ato, não sou responsável. Por exemplo, a jurisprudência hoje entende, no caso da superveniência de uma falência, por exemplo, é muito comum o crime falimentar da inocorrência de apresentação de livros comerciais. Se nós formos às varas de falência, aqui no Fórum João Mendes, por exemplo, e verificarmos os processos de crime falimentar, os mais comuns são a falta de apresentação de livros comerciais. Normalmente, quando é ajuizado o processo, quem figura no polo passivo, a quem é imputado o crime, são os sócios da empresa falida. Mas já existe jurisprudência no sentido de que ao administrador e ao contador também são imputados os mesmos crimes. O contador, por quê? É solidariamente responsável porque a ele, eventualmente, caberia a guarda e manutenção dos livros, e o administrador porque a ele caberia zelar pela manutenção, pela guarda dos livros empresariais, tal como se o próprio sócio fosse. Então, hoje, o indivíduo administrador da sociedade é responsável sem que ele possa se eximir, como ocorria no passado, onde o eventual gerente delegado dizia, não, eu sou mero procurador.
E o procurador, por definição, age em nome e por conta da parte. Portanto, eu agi em nome e por conta do outorgante do meu mandato, então eu não sou responsável. O responsável é o outorgante do mandato, é o meu mandante. Eu não sou responsável, eu sou mero instrumento da parte. Não. O administrador não é mero mandatário, ele é administrador. Assim estabelecido no texto legal. Ou seja, a sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designados pelo contrato social ou por ato em separado, não é? O termo é solene e registrado em livro próprio, sendo certo que a responsabilidade dos administradores de certo que a responsabilidade dos administradores é aquela que pode ser derivada da lei das SAs, sem se falar naquilo que está disposto no artigo 1016 do Código Civil, não é? Artigo 1025 do Código Civil, e eventualmente até na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, caso o administrador venha a agir com excesso de mandato, ou caso o administrador venha a agir contrariamente ao objeto social, ou a agir em desacordo com as instruções recebidas do seu mandante. Vejam, de fato, apenas abrindo um parênteses para que a gente faça uma breve digressão, se houverem deliberações infringentes ao contrato social, ou se porventura ocorrer uma hipótese de que a pessoa, se eventual administrador ou sócio, eventualmente praticar ato estranho ou eventual ato que seja exorbitante aos poderes delimitados no ato constitutivo, nesse caso a responsabilidade se torna ilimitada ou até enseja a própria desconsideração da personalidade jurídica. Isso não carece de grande intelecção para que nós possamos aplicar tanto a responsabilização ilimitada ou a própria teoria da desconsideração. Agora, se por acaso um administrador ou um sócio eventualmente utilizar a firma para fins pessoais, sem dúvida alguma que ele vai responder com o seu próprio patrimônio pelas dívidas a que porventura der causa. Uma outra inovação interessante é a previsão nas limitadas do Conselho Fiscal. Antigamente, muita gente já previa o Conselho Fiscal nas limitadas. Na verdade, emprestando a ideia do Conselho Fiscal das sociedades por ações. Para que serve o Conselho Fiscal? Todo mundo pensa, para fiscalizar. Essa é a resposta que vem à mente de todos, naturalmente. Mas, de fato, o Conselho Fiscal tem uma importante função na sociedade limitada, porque o legislador veio emprestar à limitada uma noção que já era existente na sociedade anônima, que é a divisão do poder de controle. Na SA já havia uma divisão do poder de controle. Quem delibera não é quem administra, e quem administra não é quem fiscaliza. Tanto que na sociedade anônima já se fala nos órgãos sociais. Existe uma Assembleia Geral, paralelamente a um Conselho de Administração que deliberam. Existe uma diretoria executiva que executa e um Conselho Fiscal que fiscaliza. Essa é a ideia central da sociedade por ações. Esse é o foco da sociedade por ações. É aqueles que quiserem ter uma ideia melhor sobre o poder de controle na SA, existe um livro que foi escrito pelo professor Fábio Conder Comparato, que chama Poder de Controle nas SAs, que foi recentemente atualizado pelo professor Calixto Salomão Filho, que vale a pena a leitura. E essa ideia de poder de controle
veio ser trazida de forma não declarada às limitadas, mas de certa forma emprestou-se essa noção às limitadas através da criação de figuras. Criou-se a figura do administrador ou do sócio-administrador, como aquele que executa as deliberações sociais. Criou-se a ideia da reunião ou da assembleia de cotistas, sobre a qual nós vamos falar daqui a pouquinho. E criou-se a ideia do conselho fiscal, ou seja, a ideia de se dissolver também o poder de controle nas limitadas. Eu já participei de banca na PUC, onde eu leciono tanto no bacharelado como no pós. Já participei de banca de mestrado, onde foi defendido o tema, o poder de controle nas sociedades limitadas. E, efetivamente, isso vem estando presente. Não é? De sorte que não deixa de ser um tema, que é um tema marcante, é um tema interessante, porque a limitada, não a pequena sociedade limitada, aquela entre marido e mulher, aquela familiar, mas as sociedades limitadas que, de certa monta, vêm se apresentando como sociedades maiores, como sociedades que visam regular negócios de maior porte, não é? Aonde elas se mostram, de fato, sociedades que carecem de uma maior estrutura para que se exerça efetivamente um controle mais interessante. Muito embora na limitada não se venha a captar recursos externos, tal como ocorre na SA, porque a grande razão de haver a dissolução do poder de controle nas SAs é porque a SA capta dinheiro externo, e aí, para tranquilidade do investidor, tem-se que aquele que executa não é aquele que delibera e não é aquele que fiscaliza, mas na limitada, para tranquilidade dos sócios, não é? Muitas vezes existem aqueles que são meros capitalistas, também se procurou dividir ou pulverizar o poder de controle. Então se criou o Conselho Fiscal nas limitadas, não é? Que tem a sua estrutura nos artigos 1011 e seguintes. Os conselheiros podem ter remuneração e assim sucessivamente. Tem as suas atribuições dos artigos 1068, 1069. E criou-se também, na própria limitada, as reuniões e assembleias. O que, no meu entendimento, não passa de mera formalidade documental. Imaginem uma sociedade limitada que seja formada relativamente a um negócio de uma padaria, por exemplo, no qual existam 10 sócios, 11 sócios. O que não é incomum. E, de repente, você vai explicar para o padeiro, sem qualquer demérito à profissão, você vai explicar para o padeiro que, a partir de agora, ele vai ter que tomar as deliberações dele através de assembleia. Ele está mais preocupado em vender o pão, os produtos dele na copa, em atender a sua clientela e não ser assaltado, em pendurar a bandeirinha do Brasil em dia de Copa, não é? Ele está preocupado com o seu negócio. Vai explicar para o padeiro que ele vai ter que tomar deliberações sociais através de assembleia e, se for menos de 10 cotistas, através de reunião de cotistas. Na prática, o que vai acabar ocorrendo é a realização de assembleias em que as atas vão ser simplesmente feitas pelo seu contador, tampouco vai ser um advogado que vai realizar as atas, vai ter um advogado calígrafo que simplesmente vai assinar, o que para nós é uma vergonha. Quer dizer, o profissional que se sujeita a isso, no meu entendimento, deveria perder a sua carteira de advogado, infelizmente, mas, por outro lado, ocorre porque a nossa profissão está sendo cada vez mais vilipendiada, mas nós temos que lutar para que isso não aconteça mais. Mas o fato é que ocorre a necessidade de se realizar reuniões e assembleias de cotistas. Ou seja, nos termos do artigo 1071 do Código Civil, 1071, se não me falha a memória, aqueles que estiverem anotando, por favor, coloquem uma interrogação, que eu estou com um pouco de dúvida.
Nos termos do artigo 1071, é necessária a deliberação através de reunião de cotistas ou assembleia de cotistas para a deliberação, para que se resolva certos assuntos. Dentre eles, por exemplo, a aprovação de contas da administração, a designação dos administradores quando feita através de ato em separado, destituição do administrador, o modo de remuneração do administrador, modificação do contrato social, a incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra espécie de ato concentracionista que envolva a sociedade, eventual pedido de recuperação da empresa, judicial ou extrajudicial. Ou seja, vai ser bastante similar às assembleias ordinárias ou extraordinárias das sociedades anônimas. Ou seja, de novo, a sociedade limitada acaba por ter um caráter híbrido, aproximando-se das sociedades por ações, onde o legislador civilista, ele importa, ele absorve algumas noções das sociedades anônimas e as integra, as incorpora no que se refere às sociedades limitadas. Vou me abster aqui de falar sobre o funcionamento da Assembleia, pedindo aos senhores que façam a remissão aos artigos 1072 e seguintes do Código Civil, no que se refere às assembleias e reuniões de cotistas, naquilo que se fizer necessário. Mas façam realmente a interrogação, porque eu não tenho certeza se é 1071 ou 1072. Por favor. Além da questão das assembleias, eu gostaria de fazer também menção, à questão do direito de retirada do cotista na limitada. O direito de retirada sempre foi uma questão controversa nas sociedades empresariais. Porque o direito de retirada sempre deixou uma margem para que o cotista seja prejudicado quando exerce tal direito. Quando alguém diz, quero sair da sociedade, sempre vem aquela ideia, vou sair, mas não vou levar tudo que é meu. Vou sair, mas vou sair prejudicado. A questão do direito de retirada, que antes era regulada pelo artigo 15 do Decreto 3708 de 19, hoje é disciplinada pelos artigos 1077 e 1029 do Código Civil. Vejam, o artigo 1077 dispõe que quando houver modificação do contrato, fusão da sociedade e incorporação por uma outra, o sócio dissidente, ou seja, o sócio que não concordar com esses atos, ele tem o direito de se retirar da sociedade, no prazo de 30 dias, subsequente à reunião ou à assembleia. Em tal hipótese, se não houver disposição diversa no contrato social, em geral, se estabelece no contrato social como é que vai se proceder na hipótese de direito de retirada. Mas se não houver disposição no contrato social, não é? Vai se estabelecer, vai se fazer a liquidação da cota à parte deste sócio, não é? Com base, vejam aí a inovação, na situação patrimonial da sociedade. Não é mais na elaboração de um balanço especial, porque o balanço, muitas vezes, gente, não reflete a real situação da sociedade. Quer dizer, há uma tênue mudança aí. Antigamente se exigia que fizesse um balanço especial, mas nós sabemos que os livros empresariais, os livros comerciais,
muitas vezes não refletem simplesmente o que há na sociedade. O livro comercial não reflete o patrimônio real. E que muitas vezes um bem não é lançado, especialmente aqueles bens que são bens incorpóreos. Muitas vezes não se lança, porque não há como lançar o valor do fundo de empresa, o valor de uma marca, o valor de uma patente de invenção, o valor da clientela, uma perspectiva de lucro, o aviamento da empresa, o potencial de negociação, o goodwill da empresa. E isso tudo deve integrar o balanço patrimonial que servirá de norte para pagamento da cota-parte do sócio dissidente que pretende exercer o direito de retirada da sociedade. Antigamente, quando um sócio desejava retirar-se da sociedade, os sócios remanescentes davam graças a Deus, aplaudiam, ficavam felizes, um a menos. Hoje, não mais. Eu ouso até dizer que quando um sócio resolve ser dissidente e retirar-se da sociedade, isso é uma meia falência. Porque ele vai gerar uma situação tal na sociedade em que ela vai ser exposta. Vai haver uma ferida aparente. Ela vai ter que deitar sobre a mesa. Todo o seu patrimônio vai ser esmiuçado, inclusive aquele patrimônio que normalmente não era um patrimônio que era apurável em dinheiro. Muitas vezes gerando uma total decepção dos sócios. Já vi casos, após a vigência do novo Código Civil, após a vigência do Código de 2002, em que no exercício do direito de retirada de um dos sócios, o sócio fala, tudo bem, nós vamos verificar quais são os nossos ativos, qual é o passivo da sociedade, nós vamos ver qual é o seu quinhão do ativo em função do valor da sua cota, qual é o seu quinhão do passivo, a diferença em termos do seu quinhão você vai levar. E quando fizeram a verificação do ativo, fizeram a verificação do passivo, verificaram que a sociedade estava quebrada. E aí o cara não só não exerceu o direito de retirada, o indivíduo não só não exerceu o direito de retirada, teve que ficar na sociedade, que se ele fosse exercer o direito de retirada, ele teria ainda que pagar algum dinheiro à sociedade que ele não possuía, dinheiro este que ele não possuía, e se não continuassem a exercer o seu trabalho, teriam que ou se beneficiar do remédio da recuperação da empresa, ou ter que aguardar o pedido de falência formulado por algum dos credores da sociedade. Quer dizer, às vezes esse desnudamento da sociedade para o exercício do direito de retirada pode gerar uma surpresa lá não muito agradável, como foi esse caso que eu pude acompanhar. Muito bem. Uma outra novidade é a questão relativa ao aumento do capital social. Ressalvado o disposto em lei especial, integralizadas as cotas da sociedade, pode o capital social sempre ser aumentado com a modificação do contrato. De acordo com o Código, é sempre necessário para o aumento do capital social a aprovação de sócios que detenham pelo menos 75% do capital social. Ou seja, antigamente bastava que houvesse a deliberação da metade dos sócios para aumentar o capital social, o que dava margem, gente, para muitas vezes expulsão, entre aspas, dos cotistas minoritários. Ou seja, o sócio majoritário ia lá, aumentava o capital social e o cotista minoritário ia sendo massacrado dentro da sociedade. Hoje,
ou 75% do capital social delibera pelo aumento do capital social, ou não pode aumentar. Compreenderam isso? Quer dizer, há uma proteção do cotista minoritário, seguindo a tendência, de novo, das SAs, com a proteção dos acionistas minoritários. Ou seja, existe uma função social também nas sociedades limitadas, que é percebida, não é? Claramente quando se fala do aumento do capital social, não é? Sendo certo que, neste caso específico, se não houver a aprovação de pelo menos 75% do capital social no que se refere ao aumento do capital, ele não poderá ser aumentado. Ou seja, aquele que é o acionista majoritário, é óbvio que se ele detiver 80% da sociedade, ele vai deliberar e vai conseguir achacar o cotista minoritário. Não tem dúvida. Porque aquele que é o majoritário, mas se ele for o majoritário apenas com 51% da sociedade, ele não vai conseguir achacar o outro sócio, porque não vai haver a maioria de 75%. Muito bem. Uma outra questão que eu gosto de mencionar é a questão da exclusão dos sócios minoritários. Antigamente ela não era disciplinada pelo decreto 3708 de 19. E hoje ela é disciplinada claramente pelo artigo 1030 do Código Civil, que cuida da exclusão do sócio judicialmente mediante iniciativa da maioria dos sócios da limitada, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou ainda por incapacidade superveniente. O fato é o seguinte: sempre quando o sócio falta com affectio societatis, ele pode ser excluído ou pode ser liquidada a sociedade. Mas hoje já é possível, hoje já é viável a exclusão do sócio pela falta grave. Hoje é permitida a exclusão do sócio pela falta grave, contanto que lhe seja outorgado o direito de defesa. Não é, naturalmente, permitida a exclusão do sócio por qualquer razão, porque se assim fosse, estaria em jogo a segurança jurídica. Mas se permite a exclusão do sócio, aonde se convoca uma assembleia ou uma reunião de cotistas para o mesmo fim, não é? Outorgando-se-lhe o direito de defesa, e após outorgado este direito de defesa, ele manifestando-se, naturalmente, de forma contrária à sua exclusão, delibera-se sobre a sua exclusão, e, naturalmente, ele pode até se socorrer do judiciário para se ver mantido na sociedade. Numa ocasião, eu pude defender um cotista minoritário, aonde deliberou-se pela sua exclusão. Ele se defendeu naturalmente que a sua defesa não vingou no âmbito administrativo da sociedade. Através de uma ação cautelar inominada, eu pedi que ele fosse mantido na sociedade. O juiz concedeu a liminar. Mas houve uma questão interessante, que através de recurso de agravo foi cassada a liminar. E vejam que societariamente é interessante, não porque ele teria cometido a falta grave, porque teria acabado o affectio societatis. Porque no momento em que se cria a briga entre os sócios, pouco importando se há razão para a parte A ou para a parte B, o affectio societatis acabou. A solução que eu encontrei foi solicitar o exercício, foi pugnar pelo exercício do direito de retirada. E aí pedi judicialmente. E aí que a coisa pegou. E a sociedade era uma empresa de softwares, uma empresa de informática, e aí nós levantamos todo o ativo, e aí naturalmente que a coisa descambou para um acordo. Mas quando se entrou com agravo,
para caçar a liminar em função da inexistência do affectio societatis, eles tinham absoluta razão quando agravaram de tal decisão. Quer dizer, veja, se a questão não fosse judicial, se não houvesse a necessidade e o amor pelo litígio, sem dúvida nenhuma que eu teria vontade de ir lá e concordar com os termos do agravo, porque societariamente falando eles tinham absoluta razão. Finalmente a questão acabou num acordo e o meu patrocinado, muito satisfeito hoje, já não é mais sócio daquelas pessoas e já tem até um outro negócio. Mas vejam que o affectio societatis é o que norteia a sociedade, muito embora hoje é limitada, seja uma sociedade com características híbridas e ela se aproxima em muito da sociedade por ações, ela ainda não é uma sociedade por ações. Ela é uma sociedade de natureza pessoal, ela tem intuito personae, e ela não é ainda uma sociedade de capital. O affectio societatis ainda existe, muito embora hajam alguns elementos, muito embora hajam alguns fatores que a fazem aproximar-se das sociedades por ações. Muito bem. Finalmente, quando se trata a última das inovações que eu selecionei a falar com vocês. A questão sobre o falecimento do sócio na sociedade limitada. No caso de morte do sócio, liquidar-se-á a sua cota, mas os sócios podem dispor diferentemente no contrato, optando pela substituição do sócio falecido, pelo ingresso dos herdeiros e sucessores na sociedade. Essa é a disposição do artigo 1028 do Código Civil de 2002. Vejam, muitas vezes se procurava que os herdeiros ou sucessores não ingressassem na sociedade. Haviam disposições de que, falecendo o sócio, se liquidaria a sua cota e pagaria-se, através de balanço especial, o seu quinhão aos herdeiros sucessores, estabelecendo-se até um critério meio, entre aspas, injusto para pagamento, que era o balanço efetivo da empresa. Hoje não se fala mais em balanço contábil, hoje é sempre balanço patrimonial. Mas hoje até se admite, o artigo 1028 até permite o ingresso dos herdeiros e sucessores na sociedade. Normalmente, existe o acautelamento dos sócios. Se não gostam, obviamente, dos herdeiros ou sucessores do falecido, se eles não gostam dos herdeiros ou sucessores do falecido, no sentido de liquidarem realmente a cota daquele que já foi para o hotel subterrâneo. Mas, de outro lado, não é? Existem hoje outros mecanismos que se adotam, como, por exemplo, uma sistemática que já há no direito americano, que é o Buy and Sell Agreement. É uma espécie de contrato, onde existe uma apólice de seguro feita pela própria empresa, onde quando o sócio falece, a empresa é beneficiária de um seguro, cujo prêmio tem como objetivo a aquisição pela sociedade das cotas do sócio falecido, que ficarão em tesouraria. Quer dizer, então a empresa recebe um dinheiro pelo falecimento, ela é beneficiária de uma indenização, cujo valor vai ser pago aos herdeiros, para que as cotas fiquem em tesouraria, chamado Buy and Sell Agreement. É um contrato bastante comum no direito norte-americano. Quer dizer, é uma opção. Para que se evite o ingresso na sociedade, ela vai sendo constantemente avaliada, a sociedade vai sendo constantemente avaliada, não é? E a apólice de seguro vai sendo constantemente renovada para que o valor da indenização corresponda ao valor das cotas de cada sócio, não é? Isso é comum tanto nos limited partnerships americanos, como nas Gesellschaft mit beschränkter Haftung alemãs. Esse é o nome das sociedades limitadas na Alemanha, que é bastante similar às atuais limitadas no direito brasileiro. Não é?
de sorte que são contratos que se celebram. No Brasil se tentou registrar esse tipo de contrato na SUSEP, se registrou na SUSEP esse tipo de contrato, mas era complicado porque as seguradoras brasileiras não tinham limite, quer dizer, o seu teto de contratos de seguro de vida era muito baixo e era necessário o comparecimento do IRB, as apólices, então ficava um tanto complexo a elaboração desses contratos de seguro de vida, e foi uma modalidade de contrato que não vingou aqui no Brasil. Mas no direito americano, no direito alemão, é absolutamente comum a elaboração desses contratos. Então, se não houver disposição contratual, se faz um balanço patrimonial especial e se paga aos herdeiros para eles saírem da sociedade. Mas nada obsta que os herdeiros ingressem na sociedade e funcionem como condôminos da cota parte, ou que, havendo várias cotas partes em nome do sócio falecido, elas sejam divididas entre os herdeiros. Enfim, o que eu tinha a dizer a vocês era justamente, procurei de uma forma didática, trazer a vocês algumas considerações, conforme dizia o meu tema, alguns aspectos polêmicos sobre as limitadas no direito brasileiro, procurando enfatizar realmente a questão do controle e da administração das sociedades. É óbvio que o meu tema foi um tema restrito, poderia falar sobre vários outros aspectos das limitadas, eu particularmente trabalho com isso, gosto muito de lidar com as sociedades limitadas, é um tema que me apaixona, e eu honestamente espero ter podido trazer a vocês algumas noções elementares, espero realmente ter elucidado algumas dúvidas que porventura possam ter emergido da vossa prática com este tipo societário. Agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui na Ordem, na nossa casa, nesta noite de hoje. Em nome do Departamento de Cultura e Eventos, eu deixo as portas da nossa Ordem aberta a todos vocês. Enfim, o que eu tenho a fazer é dizer a vocês uma ótima noite e muito obrigado. Muito obrigado.